Bem-vindos a mais Primeira News, eu sou o Mark Hullis e hoje temos muitas novidades para contar. Vamos falar sobre o Oscar, sobre Paul McCartney, Mick Jagger, o Dave Grohl e mais uma porção de coisas interessantes que estão acontecendo no mundo da música. Então aproveita e dá um like no vídeo e se inscreve no canal para ficar ligado em todo o conteúdo que a gente lança semanalmente. E fica até o vídeo, porque no fim do vídeo nós temos o nosso Rockmon. Sim, o Rockmon é uma brincadeira que a gente costuma fazer, que eu coloco a silhueta aqui de um dos grandes monstros do rock e vocês têm que tentar adivinhar. Mas antes de começar com as notícias, eu tenho uma notícia do Pedreira legal para contar. O Pedreira agora se tornou um canal profissional. Nós temos o nosso primeiro patrocinador. Dungeons Bar, esse é o melhor lugar que um nerd pode ir para beber. É um bar bem legal que tem bem no centro da cidade de Curitiba, onde tem os melhores shots de todos os lugares. Shots bem nerds como o Erro Crítico, o Chuck Norris, Elixir da Vida e da Morte, a Fada Erótica e o fantástico Cérebro de Goblin, que é o drink mais lindo de todos os tempos. O mais legal é que no bar você vai ouvir realmente rock. Não vai tocar Justin Bieber ou qualquer outra dessas coisas meio chatas. Vai tocar Nirvana, vai tocar Foo Fighters, Metallica, Iron Maiden, Pink Floyd, todas as bandas que você gosta. Então vai lá no Dungeons Bar e pede um shot que você vai adorar. Eles estão abrindo quinta, sexta, sábado e domingo a partir das 17 horas e eles estão seguindo todas as normas de segurança. Agora vamos para alguns lançamentos. Saiu o novo disco do Offspring, Greta Van Fleet e do Icons of Sin. São álbuns que eu estava esperando bastante o lançamento. E fica ligado, cara, que na semana que vem vai começar a sair vídeo só sobre esses discos. Mas eu já vou adiantando, cara, são obras de arte. Nessa sequência de lançamentos, o Paul McCartney lançou um super disco de remix. Sim, remix está na moda de volta, eu acho, vindo de lá dos anos 80, provavelmente. E ele trouxe uma galerinha bastante power, sabe? No ano passado ele havia lançado o álbum McCartney 3, e ele acabou ficando meio perdido no meio dessa pandemia, assim como todo mundo, né? E ele resolveu fazer um disco com essas músicas do McCartney 3, mas com a colaboração de outros artistas. E dando ali uma roupagem diferente, uma dinâmica e uma forma de fazer música completamente diferente. E ficou genial. Então eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição e dá uma conferida, cara, que eu acho que vale a pena. Vai ser um dos álbuns mais interessantes que você vai ouvir esse ano. O Dave Grohl foi convidado pelo Mick Jagger para lançar uma música. É bem interessante porque Dave Grohl normalmente é o cara que convida as pessoas para lançar músicas, né? Ele sempre chama o pessoal pro Foo Fighters para fazer colaborações, ou até aquelas maluquices que ele costuma lançar, o Sound City ou o Sonic Highways. E dessa vez quem foi convidado foi ele, né? E é bem interessante porque o clipe e a música falam sobre essa ansiedade da pandemia e eles tiram bastante sarro sobre as conspirações, sobre antivacina, terra plana. Então dá uma conferida que vale a pena e como sempre link aqui na descrição. Vamos seguir com as notícias. Então no fim de semana, no dia 25, teremos a 93ª edição do Oscar e a música parece ter uma força bastante importante nos filmes. Vários filmes indicados falam sobre música, até metal. Metal que não é uma coisa muito difundida na cultura pop hoje em dia. Na disputa hoje do Oscar nós temos 4 filmes sobre música. Um deles é o Estados Unidos vs Billie Holiday, que conta a história da diva cantora Billie Holiday. Na mesma pegada nós temos a voz suprema do blues, que conta de uma das gravações da Ma Rainey, que é uma das primeiras cantoras afro-americanas profissionais de blues e uma das primeiras cantoras do gênero a gravar discos. Tem que lembrar ainda que no começo do século passado o preconceito era muito forte, principalmente contra as mulheres e os negros e tudo mais, então ela conseguiu através da música superar e se tornar um dos grandes expoentes da cultura, né? Outro filme, como eu havia comentado sobre música, é o Sound of Metal, que conta a história de um baterista de uma banda de metal que está perdendo a audição. Isso é uma coisa que tem se tornado bastante comum. Um exemplo até, o Brian Johnson foi afastado do AC/DC por ter ficado surdo em 2018, né? É um problema bastante sério e o filme, cara, o filme é fantástico. E por fim nós temos Soul, que é um filme que usa a música como um pano de fundo para discussões fantásticas, daquele jeito que só a Disney e a Pixar conseguem fazer sobre a vida, né? Além desses prêmios de melhores filmes e coisa e tal, nós temos os prêmios relacionados à trilha sonora e música original, que contam com pesos pesados como o Trent Reznor e a Laura Pausini.
Então, eu fiquei pensando, cara, depois de ver tudo isso, será que a música vai ser o próximo grande tema do cinema? A música é uma coisa que tá meio em baixa e coisa e tal, e podia ter um foco muito grande sobre o glamour que foi a música nos últimos séculos, né? Bem legal isso. Outra notícia interessante, o Peter Townshend, o guitarrista do The Who, ele está divulgando o lançamento da versão remaster de luxo do The Who Sell Out. E daí ele estava fazendo uma entrevista e perguntaram para ele se a banda havia se inspirado no disco Sgt. Pepper's para lançar o Sell Out em 1967. E ele respondeu que foi o contrário, que na verdade foram os Beatles que copiaram o The Who. E eu acho que essa deve ser a primeira vez que alguém fala que os Beatles copiaram alguém, né? E não o contrário. É muito comum dizer que os Beatles inventaram tudo, né? O Peter estava comentando que o Paul McCartney elogiou o The Who pelo trabalho quando eles lançaram essa mini ópera rock e que eles estavam realmente pensando em lançar algo parecido. E algum tempo depois os Beatles lançaram o Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band. Então tá aí, cara, é aquela velha história do feitiço contra o feiticeiro, né? O João essa semana me mandou uma notícia bastante interessante. No caderno de música do jornal El País, uma reportagem do Miguel Ángel Berguenho, cara, muito genial, analisando o quadro atual da música e o fato de artistas solo estarem em tamanho sucesso e que as grandes bandas de rock estarem em baixa, né? Essa coisa de super bandas e até bandas em geral não estarem fazendo muito sucesso. Eu achei muito interessante que a pandemia tem ajudado muito para isso, né? Os artistas hoje podem gravar, editar e até fazer videoclipes em casa sozinho. E eles não precisam de uma super banda ou banda em geral para fazer isso. E eles ainda podem até trabalhar em colaboração com outros artistas através da internet. Hoje mesmo, no News, eu comentei sobre 2 exemplos. O Paul McCartney fazendo colaboração com vários músicos para lançar um disco. E o Mick Jagger convidando o Dave Grohl para fazer um clipe, né? E daí, assim, o que eu queria comentar nessa reportagem é que eu acho interessante essa análise, mas eu acho que isso é um momento meio efêmero. E em algum momento a pandemia vai acabar e as pessoas vão estar malucas para entrar em shows. E é nessa hora que a super banda consegue superar o artista solo, sabe? Você acaba tendo espetáculos muito maiores quando você tem bandas, né? E tem um problema também que se você lança um disco com muitos colaboradores, depois quando você for fazer show, fica um pouco difícil tocar, né? Tipo, o pessoal não vai ter agenda pra todo mundo parar o que tá fazendo, ir lá fazer um showzinho, tocar uma música e depois ir fazer outro show, coisa e tal. E é como eu tenho comentado bastante, as bandas têm segurado muito material para ir lançando mais pro futuro, para poder se aproveitar de shows. E é como eu sempre digo, né? Banda vive de show. Quem vive de venda de disco é gravadora. Dica do dia! Dodecaedro quinado. Hoje o esquema sai um pouco da esfera da música, porque eu achei um podcast genial. Esse Dodecaedro quinado é um podcast feito de nerds para nerds, sobre games, filmes, séries, RPGs e a cultura geek em geral. E eles fazem como se fosse uma conversa numa sala de casa, sabe? Ou, sei lá, numa mesa de bar. Uma mesa de bar nerd como Dungeons Bar, como a gente havia falado hoje. Eu até escrevi pros caras esses tempos comentando que, cara, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi um podcast e fiquei com vontade de sentar do lado deles e participar da conversa. Eles são geniais. Confere lá o pessoal, o cara tem um monte de links aqui, o link do Spotify deles e as outras redes sociais e outros locais onde vocês podem pegar o stream deles. E quer ficar ligado no mundo do rock, se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que a gente lança semanalmente e procura a gente também nas redes sociais, como Instagram e Facebook, onde de vez em quando a gente posta coisas diferentes e fica aí com o Rockmon. Quem descobriu o Rockmon, e fica aí com o Rockmon. E até semana que vem!